Boa tarde a todos, julgo que já me estarão a ver. O meu nome é Hermano Correia, sou auditor da APCER. Venho estar com vocês durante esta hora a falar um pouco sobre gestão de continuidade de negócio e sobre a ISO 22301, que é uma norma também ligada à gestão da continuidade de negócio. Em primeiro lugar, quero agradecer à APCER o convite para participar neste webinar para falar da continuidade de negócio, que é para mim um tema querido e que, de alguma maneira, tenho vindo a investir ao longo destes anos no seu conhecimento e na sua utilização. Também quero agradecer a vossa presença, espero que os conteúdos possam ser do vosso agrado. Atendendo ao elevado número de participantes, os vossos microfones ficarão desligados, podendo participar através do chat, tal qual eu já indiquei na comunicação que fiz. Para colocarem questões mais tarde, podem utilizar esse canal, que tentarei responder no final do webinar. No entanto, se não for possível, depois farei, digamos, a resposta por e-mail logo que me for também possível. Este webinar vai ser gravado para posteriormente ser disponibilizado no canal do YouTube da APCER. A apresentação também será disponibilizada e ficam com o canal aberto também para me colocarem posteriormente qualquer tipo de questão relacionada com este tema. Não prometo responder no momento seguinte, mas logo que me seja possível responderei e normalmente não me esqueço de responder. Eu neste momento estou com a câmera ligada só para ver a minha cara. O meu plano de continuidade de negócio não previa estar 2 meses sem cortar o cabelo. Estou já necessitado de fazer essa intervenção. Espero voltar à normalidade durante esta semana e poder executar essa atividade que é para mim importante. De qualquer forma, para poupar a largura de banda, até que podemos ter um consumo da internet minimamente cuidado, porque não somos só nós que estamos a usar este recurso, é um recurso escasso e cada vez há mais gente a utilizá-lo. Eu vou desligar a câmera, voltando a ligá-la no final desta apresentação. Julgo que estarão a ver, eu vou só aqui conferir a informação no chat. Há muitas pessoas que estão a utilizar o canal de questões para cumprimentar e aproveito também para cumprimentar todos. Há uma colega que está a dizer que não está a conseguir ouvir. Há outra a dizer que está a ouvir. Pronto, vejam. Deixamos de ouvir, ouve-se bem, agora já se ouve, assim ouve-se, está tudo ok, pronto. Parece que normalizou, pode ter havido um problema temporário na comunicação. Julgo que neste momento estarão a ver a apresentação, eu também vou só confirmar qual é a vossa vista. Não estão a ver, portanto eu vou fazer o share, que eu fiz as neiras, e em vez de ativar o ecrã correto, deixei a câmera ligada. Também às vezes posso não fazer exatamente as operações que são desejadas. Bom, vou voltar só a ver aqui as mensagens, só para ver. Ok. Está tudo ok. Ouve-se perfeitamente. Muito bem. Acho que agora está tudo ok. Vamos então dar continuidade à nossa apresentação. Temos 1 hora aproximadamente para falarmos um bocadinho sobre continuidade de negócio. É manifestamente pouco. Ao fazer esta apresentação, fiquei com dúvidas como é que iria conseguir numa hora falar sobre os temas que propuseram. Vamos ver como é que corre. Portanto, não vamos poder ver o tema muito em detalhe e também muitos detalhes da 22301. O objetivo é que, de alguma forma, como este é um tema com elevada atualidade, até pelos momentos que estamos a viver, de as organizações estarem, na maior parte dos casos, em continuidade, ou pelo menos com algumas contingências no seu funcionamento, vir alertar as organizações para uma abordagem um pouco mais sistematizada à gestão dos riscos de negócios e à resiliência empresarial. Eu julgo que é fundamental que as organizações tenham em consideração que, ao fazer parte de um ecossistema, e cada vez mais as organizações estão umas relacionadas com as outras, têm responsabilidade com as várias partes interessadas, tendo como principal objetivo a entrega dos bens e serviços que prometem em cada um dos momentos. Também, como devem compreender, não vai ser possível, durante esta apresentação, ir ao detalhe, à profundidade que alguns temas poderiam merecer, não só pela questão do tempo, mas também pela diversidade e nível de conhecimento sobre a continuidade de negócio que os vários participantes neste webinar possam eventualmente ter. E para isso também vamos fazer aqui uma abordagem nova, espero que corra bem,
para tornar este webinar um pouco mais interativo. Nós vamos fundamentalmente falar de continuidade de negócio, perceber o que é o contexto da continuidade de negócio para as organizações, falar um bocadinho de alguns conceitos básicos. A continuidade de negócio tem muitos princípios e muitos conceitos e muitas definições que, de alguma maneira, as organizações, quando começarem a entrar por este novo caminho, terão que compreender para que, efetivamente, os seus sistemas sejam resilientes e robustos. Vamos falar apenas de alguns que eu considero que são os mais importantes, mas depois ficará aqui um caminho para mais tarde voltarmos ao tema e se calhar até em cada um deles poder desenvolver um bocadinho cada um desses temas. É óbvio que também poderá, através de uma ação de formação específica na âmbito 22301 ou de gestão de continuidade de negócio, terem aprofundado esses mesmos temas. Depois vamos falar um bocadinho da ISO 22301 enquanto norma ISO para a gestão da continuidade de negócio, perceber um bocadinho o que é que ela é, a relação que ela tem com outras normas, novidades da nova versão, portanto houve uma publicação de uma nova versão no ano passado e julgamos que durante este ano será também publicada a sua tradução em português de Portugal. Vamos falar um bocadinho das vantagens da aplicação de uma norma com estas características. Vamos falar um bocadinho também de alguns números sobre a 22301 no mundo e alguns próximos passos que vocês possam ter na abordagem a estes temas. Para participação neste webinar, vou convidar-vos a fazer alguma interação. Para isso, vamos usar esta ferramenta que está agora a aparecer no ecrã. Vocês podem usar o computador ou o telemóvel para aceder a este site, ou, inclusivamente, se quiserem estar ao trabalho, podem fazer o download da app, onde está disponível para interagir nesta plataforma. E pedia-vos, então, que acedam com o endereço, coloquem o H-Correia 999 em termos de contacto relativamente às questões que eu vos vou deixar aqui no site e vamos ter a oportunidade de ver em tempo real também as vossas respostas e a vossa participação. Não é obrigatório, cada um participará se assim entender. A identificação que vos é pedida, poderão colocar o nome ou iniciais, ou então até ignorar, tendo a certeza que as vossas respostas serão anónimas, sem qualquer registro, e não existem respostas certas ou erradas. É fundamentalmente para irmos trabalhando e falando em conjunto sobre questões que estão relacionadas com a questão da continuidade de negócio. De vez em quando eu vou fazer aqui alguma pausa para também dar aqui uma vista de olhos sobre questões que possam estar a ser colocadas. Acho que está tudo a correr bem. Há gente que tem colocado para ativando o Raise Hand. Neste webinar não vamos utilizar essa funcionalidade desta plataforma. Portanto, se houver questões, peço-vos que coloquem através do chat e desta maneira eu vou dando continuidade. Está aqui um colega a dizer que a tradução já está na fase final, eu também tinha essa informação. Portanto, eu julgo que durante 2020 teremos a versão portuguesa da 22301. Portanto, entretanto, eu julgo que já terão tido a oportunidade de chegar à plataforma, de se autenticar, e por isso a primeira coisa que eu vou pedir para fazer é, efetivamente, darem-me a vossa informação sobre o nível de conhecimento que têm sobre a continuidade de negócio. Portanto, tenho aqui uma escala de 5, de nenhum conhecimento até conhecimento excelente. Vou ver quem é que tem a coragem de dizer que tem um conhecimento excelente sobre continuidade de negócio. Eu próprio teria alguma dificuldade em responder a esse nível. E, portanto, vou só aguardar um bocadinho. Já temos 85 respostas, 90. Entretanto, parou. Agora, tem sempre a possibilidade de corrigir, portanto, não tem problema. Se não derem a resposta que queriam no momento certo, podem corrigir. Estão na dúvida se tem médio ou mínimo, podem sempre ajustar a vossa resposta. Portanto, temos aqui, curioso que ninguém está a dizer que tem um bom conhecimento, ou pelo menos não aparece a percentagem no ecrã. Alto, parece que sim.
deve ser uma questão da resolução do tamanho do ecrã. De qualquer forma, digamos que, da minha análise assim, muito rápida, o conhecimento não é muito elevado relativamente à continuidade de negócio, a tal qual como seria até expectável face ao tipo de webinar que foi proposto. Portanto, é de facto para sensibilizar e consciencializar relativamente ao tema da continuidade de negócio. Só aguardar mais um bocadinho, a ver se ainda há mais corajosos que querem continuar a dar respostas. O número continua a aumentar, agora houve ali uma diminuição, portanto houve alguém que evitou. Muito bem, já está a estabilizar. Acho que já temos aqui uma amostra suficiente para termos a certeza que público-alvo é que tenho aqui à minha frente e, de alguma maneira, também isto permite ajustar um bocadinho a forma como vou conduzir o resto do webinar para atender eventualmente as vossas expectativas e os vossos requisitos. Ok. Afinal, ainda continuo a crescer mais um pouco. Vou só dar aqui mais uns segundos. Temos aqui um tempo limite, também não podemos ultrapassar aquilo que foi o objetivo definido pela APSER de 1 hora. Quanto mais tempo gastamos agora, depois menos tempo temos para eventuais questões online, durante a apresentação. Bom, continuando, o que é que vamos então falar? Vamos falar de continuidade de negócio, que deve ser uma preocupação de todo o tipo de organizações. Aliás, o tempo que vivemos é a demonstração clara que a continuidade de negócio é um tema sempre, que deve estar sempre presente. Deve ser uma preocupação da gestão topo avaliar e monitorizar a capacidade de resiliência da sua própria organização. É dessa forma que poderá dar confiança às partes interessadas e a toda a cadeia de valor que está preparada para continuar a entregar os seus produtos e serviços, mesmo em condições adversas, tal como vivemos hoje. A situação atual da pandemia é um exemplo claro de um enquadramento excepcional para as organizações operarem, e é preciso terem atenção que existiram algumas organizações que ficaram impedidas de continuar a operar. E é um cenário que pode e deve estar enquadrado na gestão da continuidade. Uma das opções, no caso de um evento disruptivo grave, é, de facto, parar a minha operação e, eventualmente, até cessar a minha atividade, mas mesmo isso pode ter consequências e pode ter impactos relativamente às minhas obrigações que eu tenho com as partes interessadas, nomeadamente a nível de contratos que tenha estabelecido e, eventualmente, até de obrigações legais, dada a natureza da minha atividade, também me obriguem a garantir. Vou-vos pedir agora novamente um desafio. Para começar, queria que indicassem palavras ou expressões que se lembrem quando falamos de continuidade de negócio. Quando ouvem falar de continuidade de negócio, o que é que vos vem à cabeça? Podem participar às vezes que quiserem. Vamos começar a ver aparecer no ecrã as palavras introduzidas e, à medida que existirem repetições, vamos ver as associações cada vez que são mais vezes feitas. Já estamos a ver que a palavra sustentabilidade é uma daquelas que mais aparece. Disruptivo, riscos, gestão, resiliência também começa a ter algum destaque. É evidente que agora vocês também começam a ficar um bocadinho influenciados por algumas das palavras que vão aparecendo, mas diria que claramente se destaca a sustentabilidade, gestão, riscos, e pronto, estão a ver que vocês são muito imaginativos na forma como encontram palavras ligadas à gestão da continuidade do negócio ou à continuidade do negócio. A resiliência também começa a ter aqui um aspecto mais destacado, gestão de riscos. Ok. É uma ferramenta interessante esta para participação, porque claramente percebe-se quais são os temas que as pessoas que estão a participar têm mais em atenção. E sustentabilidade, resiliência, risco e gestão é, de facto, as palavras que são eleitas neste contexto. E, de facto, quando falamos de continuidade de negócio, devemos refletir sobre riscos que podem provocar efeitos disruptivos e que podem colocar em causa a capacidade da nossa organização ou de uma determinada organização entregar produtos ou serviços. O objetivo da continuidade de negócio não é só recuperar em caso de desastres, mas também prevenir as consequências dos eventos que podem condicionar as suas próprias atividades. Assim, a continuidade de negócio, ou também na sua
na sua expressão inglesa do business continuity, é bem mais abrangente do que a recuperação em caso de desastre, ou vulgarmente referido como disaster recovery. Quando uma organização diz que tem um local de recuperação em caso de desastre, pode ainda não ter efetivamente uma verdadeira abordagem sistemática à continuidade do negócio. Podemos ver aqui alguns fatores que, direto ou indiretamente, podem levar a eventos que podem condicionar a capacidade de uma determinada organização continuar a operar normalmente. Vemos aqui o caso dos fenómenos naturais, pela sua característica, podem, direta ou indiretamente, levar a problemas de continuidade. Por exemplo, um determinado fenómeno natural pode pôr em causa a capacidade de uma determinada estrutura de telecomunicações ou uma estrutura de fornecimento de energia continuar a fornecer o serviço que tem disponível. Ou então o próprio evento, o próprio fenómeno natural pode impedir que as pessoas saiam da sua habitação para ir trabalhar, ou até destruir o próprio local de trabalho. Também temos o caso das manifestações ou greves, que são, digamos, eventos que podem condicionar o acesso às instalações. As manifestações podem levar a que determinadas ruas ou determinados espaços passem a estar interditos à circulação normal, e desta maneira eu seja impedido de me deslocar normalmente para o meu local de trabalho ou para a minha casa. Ou, por outro lado, os próprios trabalhadores que, estando em greve ou estando a manifestar-se, podem não estar a disponibilizar a mão de obra que é necessária para a execução das tarefas e atividades da própria organização. Também os serviços básicos, nomeadamente aqueles que são conhecidos como serviços críticos ou as utilities, são fatores também que podem condicionar a entrega de bens e serviços. Por exemplo, a água. Muitas das vezes, quando eu falo no exemplo da água, as pessoas ficam um bocadinho a olhar para mim, mas nas organizações, porque é que a água pode ser um fator de disrupção? Pode imaginar, por exemplo, uma fábrica onde trabalham dezenas ou centenas de pessoas e que de repente se vê privada de água para situações tão simples como as pessoas poderem beber para se refrescar, ou até nas instalações sanitárias deixar de haver água para poder fazer as descargas normais desses mesmos equipamentos. O que significa que poderá haver necessidade de contingência ou até de algum tipo de continuidade para atender situações tão básicas como a falta de fornecimento de água. É óbvio que não é exatamente essa a maior preocupação, mas é de facto uma situação que pode condicionar também o normal funcionamento de uma organização. O caso das epidemias e pandemias, aqui nem vou falar mais porque estamos a viver claramente uma situação com essas características. Incêndios ou determinado tipo de fenómenos que possam levar à destruição do espaço total ou parcialmente. E, mais recentemente, a questão do terrorismo e dos ciberataques é um tema cada vez mais presente e que, de alguma maneira, também condiciona e pode pôr em causa a continuidade das organizações. Mas não só. Além dos temas indicados no slide anterior, existem ainda outros fatores que nos podem levar a adotar estratégias de continuidade de negócio, nomeadamente tendo em consideração requisitos e expectativas das partes interessadas. Só dessa forma, ao endereçar este tipo de riscos, é que as organizações estarão capazes de não pôr em causa, digamos, a sua operacionalidade. E vemos aqui alguns casos específicos, nomeadamente, por exemplo, a cadeia de fornecimento, em que clientes e fornecedores podem colocar em questão a resiliência de uma determinada organização para estabelecer negócios. Normalmente a questão dos clientes é clara, mas a questão dos fornecedores também começa a ser um tema que as organizações têm que ter em consideração. Porque um fornecedor pode não querer trabalhar connosco dependendo perdoe-me aqui o plenário, mas em função da dependência que o fornecedor pode ter no fornecimento do seu produto ou serviço a um determinado cliente, e dessa maneira pode pôr em causa a sua própria continuidade no caso do cliente não ter a resiliência e a capacidade de manter o compromisso que tem na aquisição que se compromete por via da relação estabelecida com esse mesmo fornecedor. Por isso, a questão da cadeia de valor e da cadeia de fornecimento é cada vez mais um tema importante para garantir que, de facto, a continuidade é um tema a ser assegurado por todos os intervenientes nessa mesma cadeia. Por outro lado, existem também obrigações legais ou regulamentares que nos podem obrigar à entrega de produtos e serviços. Em determinados setores isso é então mais crítico.
A questão dos colaboradores-chave é um tema hoje cada vez mais presente e que deve, de alguma forma, ser também endereçado. Dizem que o cemitério está cheio de insubstituíveis, mas o que é facto é que há determinadas funções e determinadas competências que as organizações têm que, não havendo algum tipo de redundância ou, pelo menos, não havendo uma capacidade de substituição muito rápida, podem levar a fenómenos de disrupção naquilo que é a entrega do seu produto ou do seu serviço. Também não menos importante, a questão dos investidores, aqui nas partes interessadas mais relacionadas com os shareholders, portanto, tudo que são investidores, acionistas ou as próprias bolsas de valores onde estão cotadas as organizações, podem exigir garantias de continuidade de negócio às organizações, podem e já estão a pedir, de facto, demonstração que as organizações têm algum tipo de gestão da continuidade. Para suporte este webinar, usei um relatório da Horizon, o relatório Horizon do Business Continuity Institute, que é uma organização de referência neste setor. Eu vou usar o relatório referente a 2020. Recomendo a vossa leitura deste relatório, pois faz uma análise detalhada da aplicação da continuidade de negócio e da 22301 em várias organizações, das mais variadas dimensões e setores em todo o mundo. Trata-se de um relatório anual sobre o estado de continuidade de negócio e é baseado no inquérito que é enviado a essas mesmas organizações. Nesse sentido, existe uma expectativa dos participantes deste mesmo inquérito que serviu de base a este relatório relativamente ao tipo de eventos disruptivos que irão acontecer nos próximos 12 meses. E vou pedir-vos que ordenem os 5 que são indicados no relatório de acordo com a vossa sensibilidade de seguida. Portanto, utilizando a mesma plataforma, vou pedir que agora vocês peguem nestes temas e consigam hierarquizar daquilo que será mais provável de acontecer para aquilo que é menos provável de acontecer, de acordo com a vossa sensibilidade. Aqui, eventualmente, demorarão um bocadinho mais de tempo, porque têm que fazer, digamos, a gestão do resultado. Eu julgo que... Ok, está a mostrar as respostas. Ok, já começaram a chegar. Ok. Isto vamos só fazer o exercício de comparação entre aquilo que é esta amostra representativa da participação neste webinar com aquilo que foram as conclusões do relatório relativamente a organizações que até já têm alguma experiência na utilização de gestão da continuidade de negócio e da 22301. Muito bem, portanto, vocês colocaram em primeiro os cyber-attacks e a violação de dados, portanto, os data breaches, falha de telecomunicações ou área de TI, aparece sempre com algum destaque nestes temas. Ok. Foi aqui uma última mudança. Portanto, colocam em terceiro lugar a falta de competências ao colaborador-chave, interrupção de serviços críticos e fenómenos extremos. Não sei se ainda vai haver mais alguma resposta, acho que isto de alguma maneira estabilizou, portanto há uma tendência clara para que seja esta a vossa hierarquização. Vamos ver então o resultado. O top 5 das ameaças disruptivas, de acordo com a informação recolhida neste relatório, que tem um link em baixo para poderem fazer download imediato se quiserem, ou mais tarde poderem ver se assim o entenderem. Portanto, em primeiro lugar aparece o ciberataques e violação de dados, claramente, exatamente como a vossa avaliação. Depois a falha de telecomunicações ou TI, mais uma vez, também estamos a falar exatamente com o mesmo resultado que a nossa avaliação, só que aqui os fenómenos climatéricos extremos aparecem de outra forma. Se calhar nós, pela natureza da nossa geografia, não estamos tão habituados a este tipo de fenómenos climatéricos extremos, embora já no ano passado e há 2 anos já começamos a sentir um bocadinho esse efeito, nomeadamente na época de incêndios. Mas se calhar em outras latitudes essa situação é mais clara. Daí talvez se calhar nós não estamos a dar tanta importância a este tema.
Também a interrupção de serviços críticos aparece imediatamente a seguir, só que, em último lugar, aparece a falta de competências ao colaborador-chave, mas também tem muito a ver com a abundância destes recursos que existem em cada mercado, em cada geografia, e se calhar, face à natureza das atividades em Portugal e a natureza dos recursos que estão disponíveis, de facto, ainda não abundam tão significativamente colaboradores com as competências que, eventualmente, as organizações ainda precisam. Temos aqui algumas informações também interessantes. Daquilo que foram, digamos, o relatório da BCI, foram 665 respostas em 74 países em 19 setores de atividade, e dessas respostas que obtiveram 71% das organizações dizem que a adoção de normas de continuidade como a 22301 são importantes para o seu desempenho na gestão da continuidade. Também, por outro lado, fruto daquilo que é a instabilidade que cada organização sente pré-Covid e pós-Covid, porque já antes do Covid havia alguma instabilidade relativamente àquilo que iria ser o futuro. Num outro inquérito da Continuity Central, 134 organizações, 88% esperam alterações de estratégia e planos de negócio nos próximos tempos. Portanto, isto é uma mensagem que é clara, um plano de continuidade que seja feito num determinado momento, num determinado contexto, ou uma estratégia de continuidade elaborada, desenvolvida num determinado momento e num determinado contexto, não servem para o futuro ad eterno, terão que ser sistematicamente reavaliados para ver se continuam a dar resposta àquilo que se desejam. Por outro lado, também, ainda no relatório da BCI, 75,8% das respostas afirmam que os investimentos na continuidade de negócio vão crescer ou manter-se. Portanto, é algo que não vai abrandar, antes pelo contrário. E também não deixa de ser curioso que 10,7% escolhem a ISO 31000 como norma para a gestão do risco. Então, algumas informações que podem ser úteis para o enquadramento daquilo que é a gestão da continuidade de negócio e a ISO 22301. Também no mesmo relatório, destaca aqui 3 aspectos. 85% das organizações dizem que o facto de certificar a ISO 22301 aumenta a resiliência da organização. 73,7% garante uma medição e monitorização consistente da gestão da continuidade de negócio, e 59,3% garante uma mais rápida recuperação após uma disrupção. O que quer com isto dizer que, de facto, a adoção da 22301 é, de facto, uma mais-valia e traz vantagens para as organizações na perspectiva de sustentabilidade e resiliência do seu próprio negócio. Começo a ficar um pouco preocupado com o tempo, mas, de qualquer forma, vamos agora falar um pouco sobre conceitos que são fundamentais e que são importantes para a adoção de estratégias de continuidade de negócio. E o primeiro conceito é, especificamente, dizer o que é então, a continuidade de negócio. E de acordo com a 22300, que é a norma de definições e vocabulário da série ISO 22300, temos a versão inglesa e depois temos a versão que foi traduzida ainda na versão de 2017, com uma capacidade da organização para continuar a fornecer produtos ou serviços a níveis aceitáveis, pré-definidos na sequência de um incidente disruptivo. É importante este conceito, sobretudo na futura definição de âmbitos dos sistemas a certificar. A gestão da continuidade do negócio poderá ser associada a uma atividade ou ao fornecimento de um produto ou de um serviço de uma organização. Não tem que ser aplicado a toda a organização. Portanto, as organizações ou as empresas podem escolher uma área ou um setor ou um produto ou um serviço da sua própria organização e, a partir daí, desenvolver um plano de continuidade de negócio e um sistema de gestão de continuidade de negócio que garantam que vão conseguir entregar o seu produto ou serviço mesmo em situações de contingência ou até de ruptura. Outro conceito muito importante, e eu tinha aqui muita coisa para falar sobre este tema, mas se calhar vou ter que aligerar em função do tempo que já consumimos, é o chamado análise de impacto de negócio, ou também vulgarmente conhecido por BIA, Business Impact Analysis. Então é um processo de análise das atividades e dos efeitos que uma disrupção no negócio pode ter sobre elas, ok? Ao cabo, a análise de impacto de negócio é a identificação e análise dos processos de negócio ou atividades, incluindo, neste caso, os recursos também necessários para executar esses processos ou atividades,
e tem como objetivo compreender o impacto do tempo de inatividade, que deve levar, de alguma forma, a uma definição de objetivos de recuperação e priorização dessa mesma recuperação. O Business Impact Analysis deve identificar o que é vital e crítico para o funcionamento da organização, além de identificar o tempo tolerável de interrupção, calculando os possíveis impactos, e estes impactos podem ser operacionais, financeiros, reputacionais ou outros, e a infraestrutura mínima para uma contingência deve ser definida. Portanto, ao fim e ao cabo, o que é que serão os que nós consideramos serviços mínimos para continuarmos a entregar os nossos produtos ou os nossos serviços, tal qual como temos estabelecido, seja eles contratualmente ou em termos de encomendas estabelecidas. De facto, a análise de impacto do negócio no negócio é um componente essencial para o processo de gestão de continuidade de negócio. É um dos pressupostos básicos para verificar a dependência entre os processos de uma organização, sendo que poderá haver alguns que são mais relevantes do que outros. Por isso, a manutenção destes processos será prioritária, portanto, aqueles que são mais relevantes, durante uma situação de contingência. A análise de impacto do negócio deve identificar vulnerabilidades e garantir o desenvolvimento de algumas estratégias para minimizar os riscos que advêm dessas mesmas vulnerabilidades. Efetivamente, é esperado que as organizações possam efetuar uma avaliação dos seus riscos de negócio, tendo em consideração a sua probabilidade e o seu impacto. Deverá haver uma utilização de ferramentas de gestão do risco para fazer esta análise de impacto no negócio, para efetivamente o Business Impact Analysis possa ter efetivamente valor para a organização. Portanto, no final, o BIA deve originar um relatório que, de alguma forma, deve quantificar a importância dos processos de negócio e sugerir a alocação de recursos adequados para protegê-los. Nesta análise de negócio deve ser identificado algumas coisas como critérios para aferir a relevância e a criticidade dos processos, quais são as atividades críticas realizadas em cada um desses mesmos processos, requisitos legais ou regulatórios ou contratuais que possam existir que a organização tenha que cumprir, dependências de sistemas ou até de pessoas ou até de outras organizações, ter em consideração também impactos financeiros, perdas que poderiam ocorrer se estes processos fossem suspensos, portanto, se as nossas atividades deixassem de decorrer da forma como é esperado, ou até cessarem de forma definitiva, e quais os impactos operacionais, nomeadamente ao nível da segurança, ou legais, ou em termos de imagem, que têm a ver com a satisfação do cliente, finalizando com a verificação da existência de algum tipo de contingência existente na própria organização. Okay? Portanto, este exercício da análise do impacto do negócio, será, uma das funções primordiais que alguém que quer implementar uma gestão de continuidade de negócio deve seguir. O tema do BIA é de tal maneira abrangente que, por si só, poderia ser alvo de um webinar dedicado ao mesmo. Por isso, não vamos ter, com certeza, tempo para ir muito mais além daquilo que acabei por explicar. De qualquer forma, quem tiver dúvidas e tiver questões, pode perfeitamente colocar depois a posteriori. Ligado com a análise de impacto no negócio, temos também o plano de continuidade de negócios. Podemos dizer que, de alguma maneira, um plano de continuidade de negócios é uma medida que visa assegurar a continuidade das operações de uma organização, na eventualidade de uma qualquer indisponibilidade, que possa ser prolongada de alguma forma prolongada, que possa impactar nos recursos que dão suporte à realização de operações, nomeadamente equipamentos, sistemas de informação, instalações, pessoal ou até informações, que de alguma maneira podem comprometer a entrega de um produto ou serviço que derivam de algum evento negativo e indesejável. O plano de continuidade de negócio pode ser um documento em si próprio, portanto um plano, mas podem existir outros subplanos. Isto depois depende um bocadinho da abordagem que a organização pode ter à gestão da continuidade. Por vezes encontram-se alguns subplanos, nomeadamente um plano de contingência ou emergência, ou também um plano de gestão de crise, em que neste plano de gestão de crise até se estabelecem regras da forma como são feitas as comunicações internas e externas para garantir, uma coerência neste processo de comunicação.
Pode existir um plano específico para a recuperação de desastre, porque volto a lembrar que continuidade de negócio não é só recuperação de desastre, e o plano de continuidade de negócio pode contemplar outros aspectos mais de gestão que não propriamente das atividades específicas de recuperação do desastre. E pode inclusivamente haver algum plano de continuidade mais operacional, mais relacionado com as atividades normais da organização em contingência. Portanto, o plano de continuidade de negócios, também vulgarmente conhecido por BCP ou nas siglas portuguesas do PCN, é um processo de gestão que de alguma forma deve capacitar a organização para manter um nível de funcionamento adequado até ao retorno à situação normal. Atenção que o PCN sendo ativado não significa que tudo vai voltar ao normal. Significa que nós vamos começar a trabalhar em contingência, mas com o objetivo de voltar, digamos, à normalidade, e o próprio plano deve ter as operações e os caminhos a serem seguidos para retorno a essa mesma normalidade. Vulgarmente, nas áreas de tecnologias de informação, muitas organizações têm o chamado Disaster Recovery Site, ou um local onde podem recuperar a sua infraestrutura tecnológica em caso de desastre da sua infraestrutura base ou infraestrutura principal. O plano de recuperação de desastre não é mais do que efetivamente então ativar esse Disaster Recovery, mas depois também tem que haver o caminho de regresso, onde de alguma maneira as organizações têm que voltar ao seu sistema de suporte normal e voltar ao data center principal, se houver condições para isso. Em muitos casos poderá não haver condições para isso. E são tudo cenários que de alguma forma deverão ser verificados e estudados na fase de análise de impacto no negócio. E nesse sentido, digamos, o retorno à normalidade deve de alguma forma também fazer parte do plano de continuidade. Portanto, o objetivo destes planos é, através da prevenção e do planeamento, atenuar ou eliminar o impacto de desastres sobre os negócios. É fundamentalmente este o propósito do plano de continuidade de negócio. Alguns conceitos relativamente ao plano de continuidade. Portanto, o plano de continuidade de negócios deve ser pode ser composto por um conjunto de planos ou procedimentos que visam, de alguma forma, garantir a continuidade dos processos e serviços vitais. Deve ser desenvolvido preventivamente, a partir de um conjunto de estratégias e planos táticos capazes de permitir o planeamento e a garantia dos serviços essenciais. Atenção que eu, em contingência, não sou obrigado a manter todos os serviços que eu tenho em ambiente normal, e, de alguma maneira, deve derivar da análise de impacto no negócio. Okay? É preciso ter a noção que há uma diferença entre crise e contingência. Portanto, a crise é o momento em que ocorre qualquer incidente que comprometa a operação normal da empresa ou da organização. E a contingência é o momento em que há mobilização de recursos para responder ao incidente e garantir a continuidade de atividades críticas durante este evento. Portanto, muitas vezes fala-se em gestão de crise, ou plano de gestão de crise e plano de contingência, não são exatamente a mesma coisa, ok? A crise tem a ver com o aspecto daquilo que leva à disrupção da atividade normal da organização. A contingência já é o momento em que eu estou a dar resposta a essa mesma disrupção para continuar a continuar os produtos e os serviços que são esperados na minha organização. O que é que um plano de continuidade deve contemplar? Quais os processos críticos para o negócio da organização? Quais os riscos e ameaças que podem existir? Quais os recursos necessários para enfrentar e superar esses mesmos riscos? Que tipo e que estratégia que eu tenho de recuperação e avaliar se a mesma é adequada? E o que é que devemos, de alguma forma, monitorizar e controlar no momento em que fazemos a ativação do plano de continuidade? É muito importante que o plano de continuidade seja preparado, mas também seja testado e seja alterado e corrigido em função do resultado do teste. Portanto, são ações específicas para proteger os nossos ativos críticos da nossa organização, portanto, aquilo que são os processos ou atividades que nós consideramos relevantes da nossa organização, e por isso eu preciso de verificar se aquilo que eu
planeio efetivamente se concretiza no momento de execução e os cenários de teste devem ser o mais próximos possíveis da realidade observada no dia a dia. Finalmente, existem aqui dois conceitos que eu também considero muito importantes. Eles têm a ver com o RPO e o RTO, e já vamos ver mais em detalhe o que é que isso é. Assim, no âmbito da 22301 existem muitas definições e muitos conceitos. Tem aqui mais alguns conceitos, nomeadamente a interrupção aceitável máxima, que é o MAU, ou o período de disrupção tolerável máximo, que é o MTDP, MTDPD, desculpem. No entanto, vamos falar sobretudo naquilo que é o RPO e o RTO, que são dois aspectos bastante importantes no âmbito da gestão da continuidade. Portanto, o RPO significa, então, o objetivo de ponto de recuperação. Resumidamente, engloba o volume de dados perdidos nos casos de disrupção em termos de tempo de inatividade de serviço. Se a recuperação de um sistema com erro for feita rapidamente, em minutos, por exemplo, se alguma coisa falhar, isso não significa que a empresa não possa apenas perder alguns desses minutos, pois os dados recuperados poderiam ter sido capturados há uma semana, ou de modo que a perda real desses dados seria aproximadamente de uma semana. Vou explicar um bocadinho melhor o que é que quero dizer. Portanto, vamos imaginar que temos um serviço de atendimento ao cliente, e que, digamos, a organização tem um software, portanto, um programa em que grava todas as solicitações de atendimento aos seus clientes numa base de dados. Devido a uma avaria no servidor, inesperadamente, às 11h30 da manhã, a base de dados é corrompida, necessitando de repor um backup, portanto, a vulgarmente conhecida cópia de segurança. Se o último backup da base de dados ocorreu à 1h da manhã, desse mesmo dia, a organização vai perder todos os dados criados entre a 1h da manhã e o erro ocorrido na base de dados às 11h30. Agora, se o backup tivesse sido feito no momento anterior, a empresa apenas perderia os dados gerados no último minuto e seria, com certeza, muito melhor, mas isso não é tão fácil de fazer como aparentemente a minha declaração pode deixar entender. Obviamente, qualquer empresa que implementa estratégias de backup ou de recuperação de desastres tende a diminuir o RPO para o menor valor possível, mas é importante entender que os RPOs mais baixos podem existir soluções de salvaguarda de informação eventualmente mais caras e economicamente às vezes até inviáveis. O resultado geral da configuração de um RPO baixo depende do volume de dados ou do volume de informação que queremos proteger, das soluções de backup disponíveis e da própria capacidade de toda a infraestrutura de TI, porque nem toda, digamos, a nossa resiliência depende de cópias de segurança. Podem haver outros mecanismos que também melhoram o RPO. Por isso é crucial medir o custo real da perda de dados potencial que uma empresa pode aceitar e, com esse RPO em mente, tomar a melhor decisão sobre o backup ou soluções de recuperação de desastres eventualmente necessárias. Acho que desta maneira, eventualmente, ficou mais claro para vocês o que é um RPO. Já o RTO significa, então, o objetivo de tempo de recuperação. O que é este objetivo de tempo de recuperação? Portanto, é o tempo desejado para que eu possa realizar todas as tarefas de recuperação antes de um serviço antes que um serviço seja detectado ou que de alguma forma ter impacto no meu cliente ou na minha parte interessada. Portanto, resumidamente, é o tempo que um serviço ou um processo pode ficar parado a aguardar recuperação. Na mesma perspectiva de uma infraestrutura de tecnologias de informação, é óbvio que eu vou buscar sempre alguns exemplos que me são mais familiares e que é mais fácil de eu explicar, mas há outros exemplos noutros setores. Esta paragem é muito influenciada pelo período de tempo entre o caos, portanto, em que tudo está parado e de repente ninguém tem acesso a nada, e o momento em que tudo é recuperado e restaurado numa paragem não planeada. O RTO para os departamentos de TI normalmente é influenciado pelas tecnologias utilizadas, mas atenção que para as organizações, para as empresas, este tempo é muito mais determinante. Se uma empresa usa os serviços de tecnologia de informação como base das suas atividades, ou para suporte de back-office, cada minuto de tempo de inatividade poderá custar muito, se não até tudo.
Quanto maior a empresa, mais dinheiro pode perder em casos de tempo de inatividade não planeados. É por isso que a gestão de topo deve estar muito interessada no objetivo de tempo de recuperação ao criar planos de backup ou de recuperação. Este tempo, contudo, deve ser sempre inferior ao tempo como considerado máximo para que comecem a existir efeitos adversos por via do dito incidente grave ocorrido ou do evento disruptivo. Ok? E com isto termina a parte dos conceitos, já lá vão 45 minutos, portanto penso que o tempo que vamos ter para falar sobre, responder algumas questões será bastante limitado. Vou tentar ser o mais rápido possível, vou só dar aqui uma vistinha de olhos no chat, a ver se há aqui alguma questão que estejam a colocar. Parece que não. Portanto, há aqui algumas questões, não estão a colocar no chat, mas estão nas perguntas. Ok, eu depois vou então tentar, no final, voltar lá. Já vi aqui vários temas, sim senhor. Há aqui algumas sugestões que são interessantes, de pessoas também com experiência na área, e eu depois tentarei fazer um resumo mais à frente. Muito bem. Alguns, se calhar, foram um bocadinho conservadores quando disseram que o conhecimento era médio. Mas, enfim. Então, o que é que nós vamos falar agora rapidamente é sobre a 22301, portanto, o instrumento que a ISO disponibiliza para a gestão da continuidade de negócio. Basicamente, o que é essa norma e a relação que tem com outras normas, algumas novidades que a versão de 2019 trouxe e ver algumas vantagens e alguns números sobre a 22301 no mundo. Não era bem isto, vamos avançar. Portanto, a norma ISO 22301 especifica os requisitos para planear, estabelecer, implementar, operacionalizar, monitorizar, rever e manter de modo continuado um sistema de gestão para proteger contra os incidentes disruptivos, reduzindo a probabilidade da sua ocorrência e preparar para responder e recuperar de incidentes disruptivos quando eles ocorrem. Portanto, de alguma maneira, é a norma que vai dar resposta à gestão da continuidade de negócio das organizações. Os requisitos que são especificados nesta norma são genéricos, são aplicáveis a todas as organizações ou partes das organizações, independentemente do seu tipo, independentemente da sua dimensão ou natureza, e a extensão da aplicação destes requisitos depende do ambiente e da complexidade em que a organização opera. É óbvio que a gestão de continuidade de negócio não é igual em todos os setores de atividade, nem em todos os processos que as organizações têm implementados. A norma não tem, tal como qualquer outra norma de sistema de gestão, não tem como objetivo impor uma estrutura, mas apenas orientar as organizações na concepção e desenvolvimento de um sistema de gestão, tendo em consideração as suas necessidades e que responde aos requisitos e expectativas das partes interessadas. Portanto, é muito alinhado com os objetivos de outras normas, mas muito orientado à questão da gestão da continuidade. E eu agora pedir-vos novamente, até para ver se não estão a dormir ao fim deste tempo todo que eu estou aqui a falar, para darem uma resposta relativamente à experiência que têm com a ISO 22301. As perguntas são um bocadinho tricky, mas o objetivo é perceber um bocadinho até que ponto vocês estão familiarizados com a 22301. E vamos ver aqui quais são as respostas. Ok. Claramente tem aqui muita gente que tem experiência em sistemas de gestão, mas que nunca usou 22301. Portanto, estão a aproveitar este webinar também ou para fazer o primeiro contacto ou para tirar algumas dúvidas relativamente às abordagens. Ok. Pelo menos, dado o nível de resposta, eu diria que não consegui adormecer muita gente na audiência. Ok. Pronto. Claramente, já temos algumas pessoas que implementaram um sistema de gestão de continuidade de negócio com a 22301, que já usaram, digamos, a 22301 para alinhar o seu sistema de gestão de continuidade de negócio com a norma. Terá havido já alguém que fez autoavaliação, que já utilizou para fazer uma auditoria, mas claramente diria que a maior parte das pessoas ainda não usou a 22301 e tem pouco conhecimento e experiência com as normas. Não é tão anormal assim, é normal isto acontecer.
mas de alguma forma dá aqui uma panorâmica relativamente também à utilização da 22301, inclusive depois nos números vamos perceber que de facto ainda não há uma norma com o nível de disseminação que outras normas já têm, nomeadamente normas congêneres como a 27001. De facto, esta é uma norma que teve a sua primeira publicação enquanto norma, uma BS, a BS 25999, parte 1, em 2006. Tornou-se norma ISO em 2012, tendo sido a primeira norma que estava alinhada já com a estrutura de alto nível estabelecida pela ISO, o famoso anexo SL, que agora foi rebatizado em anexo L. Esta versão da norma teve a sua publicação da norma portuguesa em 2017, sendo que teve uma revisão em 2019 e provavelmente terá também a sua tradução enquanto norma portuguesa em 2020. De alguma maneira, esta norma está muito relacionada com estas outras três normas. Eu diria que ela até pode funcionar um bocadinho como chapéu de todas as outras normas, não só estas que aqui estão indicadas, porque esta norma tem como objetivo dar confiança à gestão de topo sobre a capacidade de continuar a cumprir as suas promessas, tendo em consideração os compromissos que tem com as várias partes interessadas. A 27001, a 20.000 parte 1 e a 28.000, a 28.000 é a segurança da cadeia de distribuição, para quem não esteja tão familiarizado com esta questão das normas, tem cláusulas ou controlos que endereçam aspectos de continuidade de negócio que podem ser respondidas diretamente caso as organizações tenham a 22301 implementada. De facto, digamos, aquela norma onde eu tenho mais experiência, em termos de, as duas normas que eu tenho mais experiência de ligação com a 22301 é a 27001 e a 20.000 parte 1, onde claramente a 27001 tem uma inter-relação muito mais efetiva, embora a 20.000 também, porque a continuidade de serviço é um aspecto relevante relativamente a 20.000. E estando elas alinhadas, vocês vão ver que há de facto situações que conseguem endereçar através da 22.301 aspectos das outras normas aqui referidas. Não esquecendo também a 31.000 como ferramenta importante para a gestão do risco e como ferramenta também para, no âmbito da análise de impacto no negócio, as organizações poderem identificar e quantificar e valorizar aquilo que são os riscos que podem estar em causa na sua continuidade de negócio. Puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha e tendo em consideração que às vezes há uma confusão entre aquilo que é continuidade de negócio que a 27001 pede e a continuidade de negócio que a 22301 exige, eu queria chamar a atenção que da 27001 de 2005 para a 27001 de 2013 houve de facto uma alteração significativa relativamente à abordagem à gestão da continuidade. A 27001 de 2005 focava muito de facto numa lógica de gestão de continuidade na segurança da informação. A 27001 vem esclarecer um bocadinho esse aspecto e vem dizer que não, a norma da continuidade é a 22301, a 27001 o que tem que ter em consideração no seu controlado 17 é que deve endereçar os objetivos de segurança na continuidade do negócio. Ao fim e ao cabo, é passar de alguma maneira para aquilo que é a gestão da continuidade de negócio, aquilo que são requisitos e objetivos de segurança da informação e depois verificar que estes requisitos e objetivos de segurança da informação estão de facto a ser garantidos e a ser devidamente implementados. No limite, tal como em qualquer outra situação, eu em contingência posso não ter o mesmo nível de segurança que tenho em operação normal e porventura os controlos que eu aplico em situação normal podem não ser aplicados em contingência. Mas de facto a norma que nos vem dar resposta à continuidade de negócio não é a 27001, é a 22301, se bem que não precisam de ter um sistema de 22301 implementado e certificado para poderem estar certificados 27001, mas poderão ter grandes vantagens se tiverem uma abordagem correlacionada entre a 27001 e a 22301 no aspecto da gestão da continuidade, na gestão da segurança na continuidade de negócio. Ok? Rapidamente, temos aqui algumas normas que também estão relacionadas. Houve um colega que já disse que existe, inclusive, uma ISO-TS, que é a 22317, que
são guias para a implementação de BIAs, portanto, como é que eu devo fazer um BIA. Também temos aqui a 22320, que tem guias para resposta a incidentes. São tudo normas que, de alguma maneira, vocês podem procurar usar para a gestão da continuidade de negócio nas vossas organizações. Chama a vossa atenção, há aqui um link em baixo da ISO, que temporariamente, em função da situação pandémica que vivemos, aí, como sabem, as normas são pagas e às vezes não são baratas, mas a ISO também, solidária com a situação que vivemos, disponibiliza no seu próprio site a consulta destas normas, ou pelo menos de grande parte destas normas aqui referidas, para perceberem, digamos, o que são os requisitos e as expectativas e objetivos que estas normas podem ter no âmbito da continuidade de negócio. Por isso que, se consultarem neste link aqui embaixo indicado, podem ter acesso às normas, não podem fazer download, mas podem consultá-las para a vossa ajuda. Ainda existem outras normas, nomeadamente a NIST, que é um organismo americano para a publicação de normas em várias áreas. Também tem uma norma específica para a continuidade de negócio, depois tem aqui outras normas mais específicas, mais relacionadas com situações de emergência e desastre. Nós não temos muito tempo, mas eu tinha aqui um enquadramento do que é que seria uma abordagem a um sistema de gestão de continuidade de negócio, onde, de alguma maneira, estabelece aqui um perímetro do que é que será a organização, aquilo que serão partes interessadas que diretamente tenham impacto naquilo que é a definição de requisitos e expectativas para o nosso sistema de gestão de continuidade de negócio, e depois, digamos, outras partes interessadas do lado direito, que serão eventualmente partes interessadas que não diretamente influem, mas que não diretamente contribuem, mas podem influenciar no nosso sistema de gestão de continuidade de negócio. Depois temos aqui, digamos, os papéis de cada um dos intervenientes e atores dentro da organização, tendo em consideração que, de facto, há uma equipa para gerir o sistema, o papel da gestão de topo na definição daquilo que é a política e da garantia da implementação desse mesmo sistema, e depois, eventualmente, uma equipa mais operacional de resposta a incidentes, que, inclusive, deve estar treinada nessa mesma resposta para garantir que a resposta é eficaz e é ajustada àquilo que são as necessidades do próprio negócio. Infelizmente, não vamos ter muito tempo. À boa maneira, temos também aqui um ciclo PDCA, que esta norma também usa, que vos serve também para enquadrar, digamos, cada um dos capítulos em cada fase desse mesmo ciclo. Temos aqui a estrutura da 22301-2019, em muito alinhada no anexo L daquilo que é a estrutura de alto nível da ISO. E, rapidamente, vamos falar aqui do que é que serão eventuais alterações que a 2019 traz sobre a versão de 2012. Resumidamente, menor número de documentos obrigatórios, claramente requisitos menos prescritivos, e há novos requisitos no âmbito do 6.3, mais para clarificar o planeamento das alterações do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio, ou BCMS, como internacionalmente é conhecido. Assim, eu resumiria muito rapidamente que a 22301-2019 tem menos texto, tem maior flexibilidade, é menos prescritiva e, na minha entender, é mais pragmática na abordagem à gestão de continuidade de negócio. Embora a revisão não traga mudanças drásticas, é uma melhoria efetiva e traz mais valor para os utilizadores da norma. Desde a sua publicação, em 2012, esta norma tornou-se, de facto, a grande referência internacional e, portanto, é normal que, ao fim de algum tempo, a ISO olhe aquilo que são os inputs que os vários utilizadores da norma trazem e, dessa maneira, os inclua na própria norma. É preciso ter atenção que esta norma espalhou-se em muitas áreas, em áreas muito diversas, desde a banca, a fábricas de produtos químicos, a prestadores de serviços na área de tecnologias de informação, a fabricantes de peças do setor automóvel, por exemplo, e, como tal, periodicamente a ISO faz revisões à norma e, em outubro de 2019, fez, digamos, esta última revisão. Agora, há um ponto que aqui é importante: se já certificou, ou se tem o sistema certificado, ou se tem implementado de acordo com a versão de 2012,
estejam tranquilos que não vão ter grandes problemas na transição, porque não houveram assim mudanças muito estruturais. Uma das principais razões das últimas alterações das normas que aconteceram teve a ver com a adoção das estruturas de alto nível. Nos últimos 4 ou 5 anos houve a publicação de várias normas, mas fomos a ver, se calhar, as grandes razões da publicação dessas novas versões das normas têm muito a ver com esse anexo L. Mas o caso da 22301, tal como eu já tinha dito, em a versão de 2012 foi a primeira que já tinha esta estrutura, também por ter sido a primeira, eventualmente essa estrutura ainda não estava totalmente clara e dessa maneira o grupo de trabalho focou-se na melhoria do texto e na clareza desse mesmo texto, fazendo com que algumas secções ou algumas cláusulas que eram até redundantes fossem reduzidas e tornar as definições um bocadinho mais consistentes e se calhar o texto um bocadinho mais lógico. Teria aqui mais algumas coisas para poder dizer relativamente a estas alterações, mas não tenho muito tempo. Eu diria que, genericamente, o 4.1 era muito prescritivo na versão de 2012, dizia que era necessário documentar, o que nesta nova versão deixa mais isso ao critério, a forma como essa informação fica retida dentro da organização, para a forma que cada organização achou a melhor forma de evidenciar, digamos, aquilo que é expectativas e requisitos das partes interessadas que envolvem as mesmas organizações. Também na parte da comunicação, no 7.4 também melhorou, portanto é muito menos prescritivo. Outro requisito também que foi eliminado é a questão do envolvimento da gestão de topo, nomeadamente no 5.2, em que era exigido que a gestão de topo se envolvesse ativamente em exercícios e testes. A nova versão é claramente mais pragmática nesta abordagem e não enfoca nesse aspecto. A gestão de topo envolver-se da forma que achar mais adequada para que o sistema de gestão de continuidade de negócio seja eficaz. Depois houve algumas alterações com menos impacto. A questão que eu já referi do 6.3, de clarificar que as alterações têm que ser feitas de forma planeada. Assim, embora tecnicamente este requisito seja novo, o conteúdo da cláusula não é surpresa. Quem trabalha com sistemas de gestão sabe que as alterações devem, de alguma maneira, ser planeadas. Também, ao nível do capítulo 8, há algumas alterações, mas, basicamente para tornar um bocadinho mais fluente e simplificada a abordagem. E isso, digamos, serão as questões. Também há a questão do apetite do risco, que foi removido. Portanto, na versão de 2012, o apetite do risco tinha sido definido como a quantidade e tipo de risco que uma organização está disposta a perseguir ou a manter. A nova norma decidiu abolir este termo, até porque não é a questão do apetite de risco ser uma questão bastante até subjetiva, mas também é um pouco irrelevante, porque na prática o que importa é que o nível de risco que a organização deve medir e gerir deve ter a ver com o impacto de não retomar as atividades e se estas se tornariam inaceitáveis para a própria organização. Portanto, no limite, aumenta a flexibilidade na implementação dos sistemas de gestão de continuidade de negócio, permite o maior alinhamento com as outras normas e aumenta a confiança e controle dessas mesmas alterações. Temos aqui um conjunto de vantagens que eu não vou ler, que vou deixar um bocadinho depois para vocês lerem com mais cuidado depois quando tiverem a apresentação. Na prática são temas muito semelhantes a outras normas que de alguma maneira permitem numa apresentação dizer o que é que serão vantagens genéricas que um sistema de gestão pode ter na sua adoção. Agora, aqui também não menos relevante a importância de vermos os números no mundo. Existem cerca de 1.506 certificados acreditados, de acordo com o último ISO Survey. Portanto, com mais de 5.282 locais certificados. Claramente, o local onde há mais certificações neste momento ainda é o Reino Unido. Relembro que a primeira norma a ser publicada era o British Standard, portanto, há uma tradição no Reino Unido da adoção inicial das normas ISO, porque muitas delas derivam, de facto, do British Standard, mas começamos a ter, de facto, aqui já uma proliferação mais ou menos global em vários países e até em várias latitudes da adoção desta norma. Em Portugal existem 4 certificados acreditados, com 10 locais certificados
dentro desta certificação. Relembro que a APFER disponibiliza formação nesta área, tem aqui eventos que podem inscrever para desenvolver um bocadinho mais estas temáticas que estivemos aqui a falar durante esta cerca de 1 hora e 5 minutos. Se calhar agora ia-vos pedir o último survey, este claramente também é opcional. Eu, entretanto, vou aproveitar para ver algumas questões que foram colocadas no chat. Peço um bocadinho que façam esta avaliação na perspectiva se este webinar foi ou não foi ao encontro das vossas expectativas e se a metodologia seguida no mesmo vos agradou. Peço que sejam sinceros. Reitero que a vossa opinião é completamente anónima e neste caso não aparecerá no ecrã o resultado, pelo que podem até terminar esta apresentação com corrigir esse mesmo resultado. Vou aqui muito rapidamente olhar então para as questões, se me permitirem. Ora bem, acho que devem ser imensas. Vamos ver o que é que eu tenho aqui. Ok. Ops. Não sabe como dar a opinião, é só clicar numa das carinhas. Se não gostou, ponha a carinha vermelha. Se gostou muito, ponha a carinha verde, mais verdinha. Ora bem, é que eu agora vejo isto. Não me está aqui a apreciar. Já sei. Já tinha conseguido pôr isto rapidamente e agora não estava a conseguir. Ok, começando de trás para a frente. O tempo foi curto, pois, foi o que eu tive para dar. Eventualmente, eu acho que há aqui temas que nós podemos trabalhar em conjunto com a APFER para desenvolver, nomeadamente o plano de continuidade de negócio, o BIO, análise de impacto no negócio. Ok. Aqui uma referência ao facto de... Sim, a apresentação vai ser disponibilizada. Vou tentar que a apresentação até tenha os resultados. Nunca experimentei fazer o output da mesma com os resultados. Vou experimentar até para ficarem também com as respostas que foram dadas, que pode ser interessante. Havia aqui alguém que achasse do problema do som. Há uma referência ao facto dos Estados Unidos não aparecerem na tabela. Assim, a adoção dos Estados Unidos das normas ISO é um bocadinho mais lenta que noutras latitudes. Eles têm um bocadinho a preferência por normas próprias, nacionais, e acham que as normas ISO não se aplicam com muita frequência nos Estados Unidos. Curiosamente, a 27001 é uma daquelas normas que está a ter uma adoção mais intensa, inclusive não só a 27001 e outras normas da família 27001 ou da 27000 que podem que têm de facto uma adoção grande nos Estados Unidos. Isto estar a falar e tentar ler as perguntas ao mesmo tempo faz estas hesitações. Boa tarde, documentos obrigatórios são necessários na manutenção e implementação do SGSN. Ok, esta resposta de um colega, não sei se posso dizer o nome, só para saber quem é que são. Há aqui um colega que pergunta quais os documentos obrigatórios que são necessários na manutenção e implementação do sistema de gestão de continuidade de negócios. Nessa perspectiva, eu depois envio a resposta específica relativamente a esta questão, nomeadamente como é que estes documentos têm que ser revistos anualmente de acordo com o ciclo PDCA. Por que razão caiu o conceito do apetite de risco? Pronto, eu já expliquei, tem um bocadinho a ver com o facto de se considerar que o apetite de risco era um conceito um bocadinho subjetivo e que se calhar não era assim tão essencial e que criava às vezes alguma ambiguidade na abordagem à gestão do risco e à gestão da continuidade, e então optou-se por retirar esse conceito. Quem deve dentro da organização ser responsável por manter e implementar o GSN? Isso é uma boa pergunta. Não sei responder assim de uma forma simples. Será a pessoa que tenha a autoridade e a competência necessária para poder executar estas funções. Mas isso terá que ser avaliado caso a caso, até porque em muitas organizações poderá não ser uma pessoa dedicada e terá que haver aqui também alguma gestão em termos de segregação de funções que garantam que a execução da função não comprometa ou não possa existir algum conflito de interesses em determinados momentos.
Na relação com outras normas, não se deve incluir a norma de gestão de risco. Sim, sim, eu não a referi especificamente, mas depois mais à frente no gráfico já estava a 31 mil, mas porque não é uma norma diretamente auditável, é auditável o resultado que a utilização dessa norma pode trazer, mas claramente sim. Ok, boa tarde. Esta norma é certificável, sim, a 22301 é uma norma certificável. É possível partilhar um exemplo de um BIA ou de um BCP. Isto terá que ficar para um outro webinar, não neste, ou então eventualmente frequentarem a formação da APSER para terem acesso a mais instrumentos e mais ferramentas nesse sentido. E posso dizer que, à partida, não serei eu o formador, portanto não tenho aqui nenhum conflito de interesse, nem estou a criar nenhuma condição para que seja, digamos, para que haja inscrições específicas nestes cursos. O RPO é sempre em relação a dados ou pode ser, por exemplo, em relação a produtos ou serviços? Sim, claramente deve ser focado em produtos, serviços ou atividades da organização. Pode ser até processos para garantir que efetivamente os processos vão contribuir para a execução ou entrega de um produto ou de um serviço. E daí que o RPO é importante que tenham em consideração, ao fim e ao cabo, aquilo que é o output que nós pretendemos ter no nosso processo. Existe algum template de BIA que possa partilhar? Exatamente o anterior. Indemnizações, sim. De facto, poderá haver aqui questões relacionadas com indemnizações que têm que ser sido em contas no âmbito do Business Impact Analysis. E pronto, acho que mais ou menos fui dando resposta. Quando for oportuno, define a resiliência. Resiliência é a capacidade de uma organização resistir a um ambiente adverso, ok? Na prática, a resiliência é a capacidade que uma organização tem de continuar a entregar produto e serviço, mesmo em que as condições normais de funcionamento não estejam reunidas, ok? Sobrevivência, ok? Pronto, acho que de uma maneira geral consegui responder a todas as questões. Porventura poderão haver outras mais, mas vou ver com mais cuidado e com mais atenção e depois eventualmente darei resposta. Não sei se há alguma questão, alguma dúvida. Há clientes já a exigir não a certificação, mas pelo menos a evidência da implementação de um sistema de gestão de continuidade de negócio utilizando a 22301. Muito bem. Já tiveram a oportunidade de dar a vossa opinião. Resta-me, de facto, agradecer a vossa disponibilidade, a vossa atenção. Acho que foi interessante. Para mim foi um exercício também sempre salutar de voltar a olhar para estes temas e tentar criar aqui uma apresentação minimamente coerente. Portanto, resta-me agradecer a vossa atenção e disponibilidade. Também dar os parabéns à APSER por esta iniciativa, que considero muito importante na divulgação destas ferramentas. E votos de que tudo possa correr bem com todos e que rapidamente possamos voltar à normalidade, seja lá o que isso for e seja lá o que é que isso quer dizer. E obrigado e até uma próxima oportunidade. Peço desculpa ter estendido um bocadinho mais o tempo, mas acho que foi útil para todos. Obrigado e até uma próxima.